Bem-vindos ao Corporate Minas. E Ai, aí, tem que beber, Nayara, tem que beber. tudo bem? Ah, tem que beber. Ah, já dá. Não pode, Ah, é pra né? dar sorte, tem que beber. Dá sorte. A pena que não é nenhuma bebida alcoólica, né? Ah, que é igual o jogo, ninguém sabe o que tá aqui dentro. Verdade, deixa abaixo. É. E aí, Nayara, tudo bem? Tudo bem, Fer, você? Tudo bem. Hoje a gente vai começar de uma forma diferente, Sim, né? Já vamos começar no flow aqui, porque o tema pede. eu acho também. E o porque nosso convidado, então, mais ainda. Hoje a gente vai ter que mostrar pro que veio, né? Exato. Então, aí, os mimimis de plantão. Os mimizentos de plantão. Ah, esse episódio vai ser... Olha, cada recorte que a gente vai ter... Vou mandar tudo nos grupos. Bom, vou apresentar nosso convidado, que aqui é extenso, viu? É de peso. Nosso convidado, ele é paratleta, palestrante e especialista em comportamento e alta performance. Nasceu com paralisia cerebral e somente aos 7 anos deu seus primeiros passos. Aos 28, se tornou a primeira pessoa no mundo com seu grau de deficiência a completar uma prova de triatlon. Olha, arrasou, Acho que né? só por aí a gente já sentiu... Calma que não para por aí. Ah, não? Não. Graduado em Direito e Educação Física, ele é especialista em comportamento e alta performance. A frase que ele deixou aqui eu vou deixar para ele falar, que é uma frase sensacional. Nosso convidado é o Samuel Bortolin. Boa noite, Bem-vindo, meninas. Samuel. Bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por você aceitar nosso convite, estar aqui e falar exatamente de um tema que é performance. Como performar com mais leveza. É exatamente isso. Eu vou contar um pouquinho do meu nascimento e por que que eu me tornei especialista em performance. Exato. Eu nasci num parto de gêmeos, 6 meses e meio de gestação, no interior da Bahia. A bolsa da minha mãe rompeu e ali foi um Deus nos acuda. Ninguém está preparado para alguns tipos de problema na vida e esse é um. Ninguém espera que o filho nasça antes do tempo, ninguém espera ter uma intercorrência, mas às vezes acontece. E como tudo na vida, não adianta a gente sentar e reclamar do que acontece, a gente tem que ter ação e ver o que que a gente pode fazer naquele momento, a melhor ação que pode acontecer. Meus pais conseguiram, no meio daquele caos, ter um pouco de bom senso e frieza para tomar as melhores decisões. E eu fui transferido para Goiânia, que foi a capital que a gente conseguiu acesso mais rápido. Barreiras está mais perto de Goiânia e de Brasília do que de Salvador, que é a capital do estado. E ali a gente foi para Goiânia, eu e meu irmão, Felipe, meu irmão gêmeo. E fiquei alguns dias ali, meu irmão resistiu até o 4º dia. Depois ele veio a óbito e meus pais tiveram que ter essa força de ressignificar as coisas, porque eles enterraram um menino quando o outro ainda estava com uma probabilidade alta de acontecer a mesma coisa. Então eles tiveram que ter esperança no meio do caos, porque é muito difícil você não desabar, mas a esperança, eu acredito que a fé, no sentido de esperar, no sentido de ter esperança, ela move muita coisa. E ali, a minha mãe sempre fala que foi a maior dor da vida dela, sepultar o meu irmão Felipe, mas foi a maior alegria eu ter sobrevivido depois de algumas semanas de UTI, de respiradores e ganhar alta. E aqui eu já deixo a primeira reflexão, né? Será que quem está nos assistindo aí em casa está dando a mesma ênfase para as alegrias do que para tristezas? Porque o nosso cérebro ele é primitivo e é natural a gente reclamar mais, é natural a gente querer dar mais desculpa, querer economizar energia. O cérebro ele tenta bloquear tudo que é novo, tudo que é desconhecido, porque ele é moldado para a gente sobreviver apenas. Só que a gente evoluiu, a gente se tornou mais lógico, apesar de ter esse cérebro primitivo, hoje a gente tem mais recursos em todos os sentidos. E ali eu fui crescendo, quando eu tinha alguns meses a minha mãe começou a perceber que eu era um pouco diferente, então com 8 meses eu recebi o diagnóstico de paralisia cerebral. E as probabilidades eram muito baixas. Eu ouvi, minha família ouviu de diversos médicos: "Ó, seu filho nunca vai andar, seu filho nunca vai falar, seu filho com sorte vai sobreviver até os 30 anos. Hoje eu tenho 37 anos recém-completados, fiz aniversário ontem. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Rompendo as Isso. probabilidades. Isso. Mas é por isso que eu trabalho com performance, porque eu vim num cenário que era muito pouco provável. Eu sou o erro das estatísticas.
Quando... E eu sempre falo assim, enquanto a gente tem ali alguma porcentagem, mesmo que mínima, de sucesso, a gente tem que buscar isso. E muito disso foi mérito da minha família, foi mérito da minha mãe, porque minha mãe foi a minha fisioterapeuta. Na minha cidade não tinha terapeutas, não tinha fonoaudiólogo. Então a minha mãe, ela não tem nenhum diploma, mas ela tem uma sabedoria e ela aprendia o que precisava aprender para aplicar, porque ela não tinha tempo de fazer uma faculdade. Ela tinha uma criança e eu fazia esses tratamentos em Brasília, só que eu precisava de um tratamento no dia a dia. Então ela ia aprendendo com as fisioterapeutas de Brasília e ia replicando comigo. E ela entendeu uma coisa muito cedo, por isso que eu falo que ela tem uma sabedoria ímpar, que se a gente quer resultados acima da média, a gente tem que ter mais empenho, mais esforço na direção certa. Porque não adianta nada se esforçar também na direção errada. Hoje a gente vê muitos casos aí de pessoas que se esforçam, mas o que diferencia muitas vezes a teimosia e a persistência é a flexibilidade, as nossas relações, a maneira que a gente se relaciona com as pessoas. Porque hoje a gente está num mundo que as pessoas, a gente até falou isso antes de começar o podcast, as pessoas até são contratadas por currículos e habilidades técnicas, mas elas são demitidas por habilidades ou falta de habilidades comportamentais. Então, assim, mais de 90% das demissões são por causa de habilidades comportamentais e o Brasil é um dos países com maior taxa de turnover por causa de comportamentos, né? Por causa da gente adiar o que devia fazer, por causa... Eu me incluo nisso também, porque eu sou um ser humano, só que eu fui aprendendo pela necessidade, porque desde 8 meses eu faço fisioterapia pelo menos 2 horas por dia. Então, assim, eu não tinha outra escolha. E eu nem tive essa escolha porque foi a minha mãe que definiu o que ia ser feito. Até eu ter 15 anos de idade, foi a minha mãe que me condicionou, foi a minha mãe que me levou. E óbvio, eu falo muito da minha mãe, mas o meu pai tem um papel fundamental nisso, porque quando ele soube dos diagnósticos, tudo, ele olhou para minha mãe e falou: olha, eu vou trabalhar o que precisar trabalhar. A gente fala eu precisei de muitas cirurgias, até depois de adulto, e sempre foram... Na época eram caras e hoje continuam sendo muito caras, cirurgias do valores de carros populares. Então, precisou ter um empenho de família inteira. E eu falo do meu pai e da minha mãe, mas teve empenho dos avós, teve apoio dos tios. Então, assim, a rede de apoio, ela funcionou muito. E por causa de tudo isso que eu me tornei um conjunto de ações de várias pessoas e de uma altura para frente eu fui tendo essa autorresponsabilidade e essas ações sozinho. Mas se eu não tivesse essa base, não ia nem ter como eu ter essas ações, porque o timing que a minha mãe teve, que meu pai teve, de fazer o mais estímulo, o mais rápido possível, naquele momento, e eu parto desse princípio, o melhor momento para a gente mudar a realidade é o agora, porque é o agora que a gente tem. O nosso futuro vai depender do que a gente planta hoje e o nosso passado, a gente não pode fazer nada para mudar ele, né? Então o que a gente tem é o agora e eu acho que esse é o grande problema das pessoas, tanto no mundo corporativo quanto na vida pessoal. As pessoas hoje têm um excesso de futuro muito grande e por causa disso que a gente tem tantos índices de ansiedade e depressão e cada vez aumentando mais, porque as pessoas vivem o amanhã, mas elas estão esquecendo de viver o hoje. Isso para a saúde mental, para a performance, é uma das coisas que mais prejudica. Arrasou. Samuel, conta pra gente, o que pra você significa ter uma mentalidade de sem desculpas no contexto profissional e no contexto pessoal? Significa ter 100% de responsabilidade. Autorresponsabilidade. Às vezes não é culpa sua que aconteceu, como uma situação dessa que aconteceu na minha vida, não é culpa de ninguém, não foi culpa de médico, não foi culpa da minha família, mas aconteceu com a minha família. A partir do momento que aconteceu com eles, a minha mãe, ela levou um período entre luto, né, de aquele negócio de reclamar, de fazer aquela pergunta, tanta gente pior do que eu, por que isso acontece comigo? Mas isso foi muito rápido, ela viveu esse ciclo em 30 dias. E depois de 30 dias ela saiu do luto e foi pra luta. E ali que mudou o jogo. Então eu acredito que é isso. Por mais que você não tenha culpa, se aconteceu com você, você tem uma responsabilidade. Então faça
ali o que você tem condição de fazer. E muitas vezes você só vai ter mais condição se você agir com os recursos que você tem disponíveis no momento. Muito bacana. E talvez a pergunta que eu ia fazer agora, você já trouxe vários insights e a gente consegue amarrar. Porque a gente acaba falando muito do mundo corporativo, mas é como você falou, Samuel, a gente está performando a todo tempo, né, nas nossas relações, onde a gente tem interação. Nós temos quando a gente olha para o mundo corporativo, muitas pessoas que são boas tecnicamente. Por que elas não atingem resultados extraordinários? Talvez você já deu aí qual que é o caminho das pedras e qual que é o problema, né? Porque a ação supera a técnica. Se eu pegar num universo de pessoas que não têm deficiência, todo mundo que não tem deficiência tem muito mais condição que eu para fazer um triatlo. Quem é que faz? É uma porcentagem muito pequena dessas pessoas. Então não é pelas condições que elas têm, é pelas ações, apesar das condições, que faz a diferença. Perfeito. Samuel, e diante das circunstâncias em que a vida te colocou, você em algum momento se vitimizou, se olhou como você com receio de não conquistar certas coisas na sua vida? Como que foi isso pra você? Com certeza, eu sou um ser humano, meu cérebro também é primitivo, eu também reclamo, eu nunca falo para as pessoas não reclamem, eu sempre falo, ó, limite a reclamação, porque o reclamar, às vezes, ele é até necessário para você desabafar, o meu reclamar é 30 segundos. Aconteceu alguma coisa que eu não esperava, aconteceu coisa ruim, bati o carro, alguém bateu em mim, eu vou reclamar, eu vou xingar muitas vezes mentalmente ali para botar aquilo ali para fora, também não guardo esse sentimento para mim, mas depois disso eu vou, o que eu começo a agradecer? Pô, bateu o carro. Pô, ainda bem que ninguém machucou, é só 2 carros bens materiais que a gente dá conta, vamos descer, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para solucionar o problema. Então, assim, só que eu passei uma fase na adolescência de me vitimizar muito e isso foi um padrão na minha adolescência. E esse padrão de reclamar, de entender que a vida é muito mais difícil para mim, porque era assim que eu via com 15 anos, isso me levou a uma depressão. Então eu falo assim, você pode ter as desculpas perfeitas, porque eu tinha, a vida era mais difícil para mim, eu falava com meus amigos, eles concordavam comigo, eles validavam, falavam, pô, se fosse eu no seu lugar, eu também estaria como você está. Só que desculpas não mudam a realidade. Então por isso que eu falo que as ações, repetidamente, elas mudam a realidade de qualquer pessoa. E como foi pra você essa mudança de chave desse período pra você, de fato, pensar, olha, eu preciso performar, eu preciso mudar a minha mentalidade pra que eu consiga conquistar as coisas na vida? A minha mãe sempre falou que existem 2 formas da gente aprender na vida, ou pelo amor ou pela dor. E isso eu tive que aprender na dor, porque eu reclamava, foi o período da minha vida na adolescência ali com 15 anos que eu abandonei as fisioterapias e eu fui regredindo muito rápido, porque eu tenho uma condição de encurtamento e meu músculo encurta o tempo todo. E aí, como eu deixei de fazer o que me dava essa performance, o que me dava essa saúde, o que me dava esse bem-estar, porque eu falava, não, isso aqui, a fisioterapia dói muito, o alongamento dói muito, é muito esforço para pouco resultado, é o que muita gente pensa. As pessoas não têm noção de progresso. E isso desmotiva muito quando a gente está num processo. A gente pode entrar mais nesse tema um pouco, mas é mais ou menos por aí. E aí eu falei, não, isso aqui eu não tô tendo o resultado que eu espero, porque a gente sempre espera um resultado. Nossa, eu fiz 200 sessões de fisioterapia por ano e levantei o pé 2 milímetros a mais. É pouco, mas se eu deixasse de fazer, eu ia perder muito. E foi o que aconteceu. Então eu deixei de andar, eu fui perdendo tudo que eu e minha família adquirimos de progresso durante a vida, porque eu deixei de fazer. E ali eu vi a minha mãe entrando em depressão, meu pai entrando em depressão, porque eu hoje, como pai, eu fico me colocando no lugar deles, eu fico assim, em vários momentos, a ótica deles, a vivência deles foi muito mais difícil que a minha, porque quando você é criança, você não tem nem noção de preconceito, de não pertencimento. Tudo quem absorve nesse primeiro momento são os pais. É o pai que vai dar essa coragem, ou que vai dar esse medo, são as principais referências que a gente tem, ou que deveria ter. Então, eu vou muito por esse princípio. E eles fizeram isso com muito pouca informação que tinha na época. Pra você ter ideia, os livros sobre paralisia cerebral nos anos 80, a maioria era em inglês. Então, para você conseguir um conhecimento, você tinha que buscar um médico que tinha um conhecimento
e esse médico era só presencial, a gente no interior lá da Bahia, muito longe de tudo, de todas as capitais, e no meio de tudo isso, com essas condições, os meus pais conseguiram fazer isso muito por causa dessa esperança. Eles se agarraram na pouca possibilidade que tinha de melhor. E fizeram isso com muito foco e intensidade. E aí, tem uma coisa, porque a gente sempre trabalhou com distrações, né? Antigamente, a gente ia nas clínicas, as distrações não existia celular, as distrações era revista, eram jornais, as pessoas ficavam ali distraindo e esperando passar o tempo da terapia do filho. E a minha mãe, ela pedia para ficar lá dentro, pedia para aprender. Então, assim, as pessoas sempre vão querer ajudar quem é engajado, quem é esforçado. A gente pode trazer um exemplo aqui muito simples, como que a ação, ela supera a técnica, né? Até o exemplo do corredor lá, do Isaac, que entrou bêbado. Não adianta, quanta gente ele tá ali, vou começar a treinar, vou não sei o quê. E não vai, o cara foi lá, ele teve um lapso de motivação e foi. Só que ele terminou. Então, não tinha ali o recurso de tênis, de suplemento, tudo, mas ele foi, terminou, teve a persistência e ganhou muita notoriedade por isso, porque a ação, quando você vê alguém com poucas condições tendo mais ação que a maioria, isso chama atenção. Isso é muito bacana, a gente consegue fazer uma amarração quando a gente traz por corporativo, e muitas vezes acontece, alguém se destaca. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ele não é tão bom, ela não é tão bom, por que que a vaga tá com ela? Às vezes é exatamente isso. Às vezes, tecnicamente, ela não é tão boa, não está preparada, mas ela teve ali uma trajetória, talvez com uma constância diferente dos demais. Isso já foi o suficiente para um destaque. Muitas vezes a proatividade é a chave do porquê que a pessoa ganhou uma promoção com menos tempo da empresa. E as pessoas que não conseguem essa promoção, elas sempre, não, mas é porque tem que ir. Aí elas vão arrumando desculpas. E ela fica, não, eu sou boa, eu não preciso puxar saco de ninguém. Na verdade, a pessoa que fala isso, na maioria das vezes, ela não se relaciona bem com as pessoas à sua volta. E aí ela se agarra nas competências técnicas que têm o seu valor, Sim. porém não são tudo, né? Então, eu acredito muito que essa questão de adaptar, de focar em resolver, todo mundo gosta de ter pessoas que resolvem problemas, independente de setor, independente de empresa, independente de cultura, de país. Se a pessoa resolve problemas, se ela tem um astral, se ela tem uma energia, se ela tem ideias, se ela foca no positivo, ela vai se destacar. E isso é nítido e perceptível em todas as nossas relações, né? Hoje eu estou coordenadora de uma equipe relativamente grande, né? E a gente fala muito sobre isso. Qual que é o impacto? Que a gente fala realmente são vários fósforos, né? O primeiro que acende contamina, mas o que você está acendendo ali? Qual que é a sua chama? Às vezes, é esse ímpeto de tentar resolver, focar no resultado e não no problema, mas nem sempre é assim, né? Você sabe, eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu entrei aqui, meu primeiro emprego formal foi na Rodobens, aqui em Rio Preto. Eu era auxiliar administrativo, então eu não sabia nada, eu não sabia nada de corporativo, tudo eu aprendi ali. Só que eu focava no comportamento. Então, por exemplo, assim, eu precisava fazer fisioterapia 3 vezes por semana. Eu não ia meter atestado, porque eu sabia que seria uma coisa... Por mais que você tenha direito, eu sempre me olhei assim e falei, pô, eu não quero ser visto diferente. Eu também não quero ter privilégio aqui. Se eu quero ser tratado igual, tem que ser no ônus e no bônus. As pessoas hoje, elas pedem igualdade, mas elas não têm comportamento de igualdade. Ela quer igualdade no que prejudica ela, mas ela quer benefícios, muitas vezes, no que favorece. E aí eu pedi pro gestor, que era do meu setor ali, eu posso entrar das 7 da manhã às 5, então eu entrava 1 hora antes, atualizava todo o Excel sozinho na empresa e saía 5 horas para poder fazer a última sessão de fisioterapia às 5h30 e não perder hora de trabalho, porque não é só uma questão de como o gestor me vê, porque a gente sempre se preocupa do nosso chefe olhar pra gente e falar, pô, a gente é produtivo, mas como é que a equipe me vê? Não adianta eu estar no mesmo setor que outras pessoas e trabalhar menos. Como é que vai ser essa percepção minha com os outros? Então, isso é uma coisa que eu sempre dei foco nisso desde muito cedo, por causa dessa educação que eu tive dentro de casa de autorresponsabilidade. Então, eu sabia que eu podia errar na parte técnica, eu podia faltar conhecimento, mas na parte de comportamento eu não podia errar. Esse é um baita de um exemplo, né?
Porque quando a gente vivencia aí dentro do mundo corporativo, as pessoas têm esse hábito mesmo de colocar, por exemplo, eu não vou fazer mais porque a empresa isso, porque a empresa aquilo, né? E aí a pessoa não pensa que é ela com ela mesma, Com certeza. né? De demonstrar resultados, de buscar e, de fato, como é que ela vai ser vista pelas outras pessoas, né? A gente começa desde uma vestimenta. Como é que você vai trabalhar? Como é que você se veste? Como é que você quer que os outros te encarem? Quais são as suas atitudes? Você vai ser igual todo mundo que tá lá reclamando ou você vai tentar fazer diferente? Você vai tentar se destacar porque você tá pensando na sua carreira ou porque você só tá ali querendo agradar seu chefe? Então, acho que esse é um baita de um exemplo, que é o que a gente vivencia hoje muito dentro do mundo corporativo, né? E eu acho que em algum momento a gente perdeu isso, e esse tema ele é muito bacana, porque quando a gente fala de produtividade, alguns profissionais ainda têm a falsa ilusão de falar, tá vendo? Produtividade, quer que eu produzo mais sem ganhar mais. E não é Exato. isso, isso se trata da sua carreira, né? Então, quem você é, hoje você está vinculado a um CNPJ, amanhã você não tá, e você continua sendo o mesmo Não, profissional. e outra, tudo é feito para pessoas e por pessoas. Então, assim, às vezes o seu gestor tá numa empresa, ele sai, se você for bom, ele vai levar você. Exato. Entendeu? Então, nós somos provas vivas, às né? vezes, realmente, porque tem pessoas que trabalham e que Sim. não são valorizadas como deveriam. Existe, é claro que Claro. existe. Mas a pessoa, eu digo assim, toda pessoa é sua maior marca. Então, a primeira Verdade. reflexão que eu trago, assim, é: se você tivesse uma empresa do mesmo ramo que você trabalha, você se contrataria? É uma reflexão, às vezes, muito forte, porque as pessoas sempre acham que merecem mais, que entregam mais, mas quando a gente traz essa autorresponsabilidade, a gente sempre trabalha pra gente, no sentido de que as oportunidades vão estar ali. Eu várias vezes, trabalhando nesse mundo de palestras, eventos, quando você começa a ter contato com esses grandes players, cara, o cara vê um garçom atendendo bem. O cara já, opa, peraí, vou chamar esse cara pra trabalhar comigo. Porque se ele vê o cara que tem carisma, se ele vê a mulher que atende bem, que isso já é uma exceção hoje. Hoje, tá muito fácil ser acima da média. É só você ter bons comportamentos, é só você ser educado, assim. Nunca teve tão fácil, na verdade. Com os recursos que a gente tem hoje, só não evolui quem realmente focar em dar desculpa. Realmente. Ai, gente, esse episódio já tá entrando pros meus queridinhos. Hoje tá tão assim banalizado algumas coisas que para você realmente sair, se destacar no trabalho, só basta você ir trabalhar. O Porque padrão quando a tá gente fala de absenteísmo, você vai trabalhar, você já é um diferencial. Chegou no horário, cumpriu o combinado, Acabou. você já é acima da média. Exato. E é triste, né? Porque a gente fica pensando triste. como que vai ser daqui, sei lá, 10 anos, né? E é muito fácil. A gente fala, mas é da IA. Minha empresa não paga bem. Mas se você tem comprometimento com a tua carreira, em algum momento, um lugar diferente vai te ver, né? Com certeza. E outra coisa que eu sempre falo, como eu não sou um cara que vou vir aqui e vou falar, pô, trazer um resultado fácil e rápido, porque nada na minha vida foi fácil e rápido, mas as pessoas às vezes faltam respeitar o processo. Eu vejo hoje muita gente que está começando a trabalhar com pouca experiência e já quer qualidade de vida. Não é a hora de você focar, você tem que criar um laço, você tem que viver um processo para depois você viver outras etapas. As pessoas elas estão colocando ali qualidade de vida acima de tudo, sendo que muitas vezes não é o momento dessa pessoa dela ter qualidade de vida, é o momento dela ganhar mais experiência, é o momento dela ganhar mais know-how, é o momento dela ter mais repertório para lá na frente buscar a qualidade de vida. Você falou tudo, porque o que a gente encontra hoje no mercado de trabalho é exatamente isso. A gente fala muito da geração Z, que é uma geração que busca exatamente, né? É uma geração imediatista, chega nas empresas, já quer colher os frutos sem passar pelo processo, né? Sem passar pela parte difícil que é você começar numa empresa, você aprender, você entender todo o contexto do negócio, de como que funciona a empresa, de fato, vivenciar a cultura ali dentro, saber lidar com as pessoas, receber pressão, Sim. né? Para de fato você depois começar a galgar cargos, né? Eu não gosto nem de colocar numa geração só, porque eu vejo que o Sim. mundo tá viciado em dopamina barata. Realmente. Os comportamentos estão ruins de várias gerações. Eu fico, às vezes, viajo muito em aeroporto e tal.
o que eu vejo de gente, e aí de todas as idades, senhoras, senhores, gente nova, que às vezes para no meio do caminho e fica olhando o celular, você fica ali atravancando um monte de pessoas, sabe? O trânsito é a o- vivência disso, né? o trânsito, o próprio aeroporto ali, você para num lugar de alto fluxo que você não deveria parar, mas pra você olhar uma mensagem, vai pro canto um pouquinho. Então, eu vejo assim que a gente está realmente vivendo num país com crises de comportamento. Isso é mundial, na verdade. Se você pega os Estados Unidos, as queixas são muito parecidas com as daqui. Então, o que eu falo, isso tornou muito fácil você ter diferencial competitivo. E eu sempre falo para as pessoas assim, eu nunca olhei para o lado, como eu vim de uma condição diferente, tudo que eu ia fazer de esporte eu tinha que adaptar para minha realidade, mas eu não achava alguém como eu para competir. Então a minha competição sempre foi comigo mesmo. Ah, eu corri 1 quilômetro em tantos minutos, eu vou tentar melhorar esse tempo. Então era sempre eu contra eu mesmo. E eu gosto de viver assim porque você é seu maior parâmetro. Não adianta eu me comparar com outra pessoa que teve um outro ponto de partida, que teve uma outra realidade. Mas o que adianta é eu pegar o que eu tenho, os recursos disponíveis à minha volta, e que toda pessoa tem recursos disponíveis à sua volta, às vezes mais ou às vezes menos, mas se a gente conseguir otimizando isso, e toda pessoa que a gente tem é um recurso, toda situação que a gente tem é uma oportunidade, se a gente tem esse olhar, a gente vai ganhando mais repertório e a gente vai usando alguns desses repertórios ao longo da vida. Eu fiz direito, naquele momento que eu fazia direito e educação física, não estava nem no meu radar ser triatleta e fazer palestra, mas eu desenvolvi valências sociais naquele momento da minha vida, porque eu morei fora, porque eu vim da Bahia para morar aqui no interior de São Paulo. Aqui eu era mais um. Aqui não tem sobrenome, não tem nada, não tem pai, não tem mãe. Então isso me desenvolveu como pessoa e me trouxe recursos que eu uso hoje na minha profissão. Mas por quê? Porque eu me expus ao comportamento. E eu vejo hoje, falando de comportamento, as pessoas estão muito sensíveis. Se magoando muito fácil, se chateando muito fácil. Então, eu acho que a gente tem que dessensibilizar, principalmente o mundo corporativo. É claro, é importante a gente ter qualidade, é importante a gente ter saúde mental, é fundamental. Só que tudo é uma via de mão dupla, então a gente tem que trazer essa autorresponsabilidade, tanto para os gestores quanto para quem está ali dentro da equipe, porque tudo para mim é uma via de mão dupla. Eu achei maravilhoso que ele é um gentleman, né? A gente vai fazer a aula. tradução agora, que é essa geração mimimi, tá? Que pega todo mundo. E você falou muito bem, porque a gente tem pensando hierarquicamente, a pessoa ali da operação, até grandes cabeças pensantes que estão sofrendo com esse mal. Então você tem que ter muito. É muito difícil ter toda essa tratativa, até de comunicação, porque é uma linha muito tênue, e agora hoje você fala uma coisa, como que você vai ser interpretado, né? Então, A gente pisa em ovos o tempo o todo. tempo Sim. inteiro. O óbvio tá precisando ser cada vez mais dito, porque as pessoas estão sensíveis demais Muito. e levando para interpretações como se aquilo fosse para prejudicar. E no fundo, isso é uma coisa que eu aprendi quando eu tava em depressão, porque eu tava muito sensível, eu ficava, nossa, mas ninguém vai me aceitar do jeito que eu sou. E na verdade, o problema era meu porque eu não me aceitava do jeito que eu era. Se eu não me aceitar, ninguém vai me aceitar. Isso é básico. E depois que eu aprendi, eu era muito tímido, eu fui perdendo essa vergonha aos poucos, tudo você precisa expor a comportamento e ver que não é tão ruim assim. De novo, o nosso cérebro ele é primitivo, então ele vai sabotar toda vez que a gente tenta ir pro desconhecido. Eu mentorei muitas pessoas que tinham medo de falar em público. Aí eu olhava e falava, o que pior pode acontecer? Ah, plateia vaiar. Isso é um problema? Daí eu pegava um artista que você admira. Ela pegava e falava, ó, esse artista aqui que você admira tanto já foi vaiado tantas vezes. Então é exatamente isso. É de mostrar para as pessoas que, mesmo no pior cenário, não é um motivo suficiente para ela dar desculpa e não fazer o que devia ser feito. E aí você só vai melhorando a partir do momento que você se expõe e você vai validando. Mas não adianta treinar na frente do espelho, sendo que não é uma situação... Eu bato muito no ponto de carga emocional. A gente pode trazer isso para maternidade, paternidade. Os melhores pais nem filho têm, né?
É muito fácil você educar filho de outras pessoas. Ah, seu filho fez. Você devia ter feito isso. É muito fácil quando a gente não tem a carga emocional envolvida. Então, por isso que hoje as pessoas que me cercam, que eu me consulto, todas elas, se eu quero vender mais, eu vou procurar quem é o melhor vendedor daquela empresa, quem é que tem o skin the game mesmo, que vive aquilo no dia a dia. Porque hoje a pessoa fez uma palestra, é palestrante, né? Eu já fiz 250 palestras, sou palestrante também. Então, assim, hoje ficou um mundo muito superficial e muito disso é porque, e aí não é a geração, é todas as A gerações. humanidade. A humanidade está viciada em dopamina barata, que é a dopamina aquela que vai te dar um prazer imediato sem esforço. Só que quando a gente tem prazer e sem esforço, isso vai bloqueando. A gente tem dois tipos de dopamina, a fásica e a tônica. A gente bloqueia a dopamina tônica, que é o que motiva a gente a continuar a longo prazo. Então as pessoas ficam tão viciadas que elas não têm a persistência, não têm a disciplina, não têm nem a força de vontade para fazer um projeto a longo prazo, porque a gente vive num mundo de comparação por causa das redes sociais, que as pessoas postam só as coisas boas da vida, e daí você fica aqui, não, aquilo não vale a pena se esforçar. Então a gente tá num momento em que grande parte das pessoas acredita que não vale a pena se esforçar. E a gente vê isso, até quando a gente conversa, às vezes, em entrevistas, né? Eu trago muitos causos de entrevista. Você pergunta, qual é o seu objetivo, sonho, plano a médio prazo? A gente está falando de 5 anos, as pessoas não sabem, né? Quando a gente fala sobre estudos, formação acadêmica, as pessoas realmente acham que não precisa mais estudar. Então, independente do que você vai ser, desde que você vai ser um pintor de arte moderna, ou se você vai fazer artesanato, você precisa ter um conhecimento. E ainda falando sobre essa sensibilidade, a gente ouve muito as pessoas falando assim, não, mas é que eu sou mais um número. Sim, gente, a gente é um número. A partir do momento que você tem um número, você é um crachá. O que vai te diferenciar é a sua persistência, manter a sua constância e o seu comportamento. Então, você precisa ser produtivo, constante e com comportamento. Exatamente. Se faltar um dos três, em algum momento você vai deixar de ser um número. Em alguns momentos da minha vida me faltou essa visão de longo prazo, mas eu nunca deixei de fazer, porque assim, as faculdades mesmo eu fiz junto porque eu não sabia. Eu sempre pendi mais pro lado do esporte do que pro meio do direito, mas eu fiz as duas faculdades simultâneas, uma de manhã e uma à noite, porque realmente eu não sabia o que ia. Só que como eu tava na dúvida, eu sempre gosto de ser intenso, que eu falei, cara, isso aqui é recurso. Uma hora você pode não usar formalmente o direito, mas eu uso conhecimentos que eu apliquei. Porque se eu não tivesse feito a faculdade, e hoje a profissão que eu exerço não depende de diploma, só que muito do que eu uso, eu aprendi no dia a dia, eu aprendi me expondo. Provavelmente, se eu não estudasse fora, eu não tinha nem saído da minha cidade, porque, de novo, a gente fica na nossa zona de conforto. É ruim a gente sair da cidade da gente, que tem os nossos amigos de infância, tem que começar do zero. Só que isso dá habilidades quando você tem ali a pele em jogo mesmo, e você vai usando lá pra frente. Então, mesmo pra quem tem dúvida, não erre nos comportamentos. Você pode errar nas ações, na parte técnica, vai adaptando, vai consertando ali. Ninguém é bom no que faz pouco também. Então, sempre que a gente está começando uma transição de carreira, um projeto novo, a gente vai ser ruim. Se eu pegar o primeiro podcast, a primeira palestra que eu fiz, eu acho vários vícios de linguagem. Até hoje eu tenho vício de linguagem. Mas você vai melhorando na medida que é exposto. Só precisa parar de ser sensível. Essa frase é boa. Não, Você vai melhorando à medida que você é exposto. Eu já peguei várias. Ainda tô ecoando. Ele já deu uma aula aqui, né? Ó, que você vai falando e a mente da gente vai Os aqui, ó. divertidamente, eles pararam lá, assim, o problema não é reclamar, é o quanto que você reclama. Isso aqui tá Exato. ecoando aqui dentro, aqui, ó. Não, e essa questão de fato, esse imediatismo que eu citei de geração, mas o que ele falou realmente é nível, né, de tudo. Todas as gerações, a nível, acho que mundial, a gente não pode nem abordar em um lugar, porque de fato, acho que a correria foi tudo, acho que tudo foi corroborando para isso, e eu acho que as redes sociais, então, fez o boom com tudo isso dentro da gente, E né? hoje você tem um efeito pior ainda, né? Porque assim, vamos lá pra ciência. A ciência hoje você acha um monte de artigo científico ruim que você prova o que você quer pra qualquer lado.
Porque você tem que ver como é que foi feito aquilo, como é que foi validado, quantas pessoas, qual período de tempo. Mas você acha artigo científico para tudo quanto é lado. Só que as pessoas sempre usam isso e estão usando cada vez mais a ciência, os recursos disponíveis que tem, para justificar o que elas acreditam, para elas não mudar, enquanto na verdade deveriam fazer o contrário, né? Então muita gente acredita, por exemplo, que uma questão de doença já foi provado que mais de 50% das vezes os comportamentos importam mais do que a genética. Isso aí, os artigos de mais qualidade provam isso. Mas tem gente que diz, não, eu tenho um negócio que é genético. Tô fadado a ter Exatamente, isso pro quando na resto da vida. verdade, se ela mudar a alimentação, fazer exercício físico, a chance, a probabilidade dela até ter remissão daquela doença é infinita, mas ela quer fazer isso, não quer. É melhor ela usar a desculpa que é a genética, e sempre que a gente culpa algo que a gente não pode mudar, a gente não pode fazer nada. Que a partir do momento que a gente tem essa consciência, você passa a ter autorresponsabilidade, quando você sabe que a culpa é sua, você tem que fazer alguma coisa. Só que uma parcela das pessoas, elas preferem culpar situações, pessoas e usar todo esse viés só sobre o que ela acredita. Você é um caso legítimo disso, né? Sim, sim, mas isso, de novo, é mérito da minha família. Porque ela viu e realmente, assim, eu nunca falo que o diagnóstico dos médicos eram errado, porque o diagnóstico ele se baseia numa probabilidade, numa estatística, e que realmente é essa estatística mesmo. Só que a probabilidade ela não conta a força de vontade, o empenho por muitos anos numa família para mudar a realidade de uma criança. Não tem como você colocar isso. E a partir do momento que você vai criando esses cases, aí você vai alterando a probabilidade. Você mencionou que na sua história ali no período da adolescência, você não teve tanto afinco nas atividades. Quando que isso mudou e você virou a sua chavinha? Mudou porque eu vi meu pai e minha mãe em depressão, eu já não me importava muito com a minha vida naquele momento. Eu já tava assim, sabe, quando a vida é meio cinza, tanto faz quanto tanto fez. Só que é uma coisa de honra aos pais, né? Porque eu falei, cara, não adianta eu olhar pro meu pai e pra minha mãe e agradecer tudo que eles fizeram comigo se os meus comportamentos não estão coerentes com a minha gratidão. E aí, por causa deles, porque hoje, principalmente como pai, eu entendo do que a minha mãe abriu mão, do que meu pai abriu mão. Os pais da gente, às vezes, abrem mão de muitas coisas que a gente vai perceber quando a gente amadurece. E que naquele momento, às vezes na adolescência, na arrogância, eu entendia como uma obrigação deles. Na verdade, não era. Eles fizeram muito mais do que a obrigação. E ali eu fui vendo, cara, se eu for honrar meus pais, eu tenho que ter atitudes que vão honrar, que vão orgulhar, que vão trazer. Então aqui, isso vai para todo mundo que tem problemas com os pais, também é uma coisa muito comum e que afeta no trabalho, afeta no dia a dia. A maioria das pessoas, elas têm a índole boa e a maioria dos nossos pais, eles deram para nós muito mais do que eles receberam. Mas meu pai nunca disse eu te amo, meu pai nunca me deu... Com certeza, se você tem um pai ou uma mãe que nunca diz eu te amo, é porque ele não recebeu isso. E aí, é igual a história do pai alcoólatra, né? Você tem a possibilidade de quebrar um ciclo dentro da tua família quando você é pai ou mãe, e com comportamentos e hábitos novos, ou você repete. Ou você repele, ou você repete. E isso é uma escolha. Não tem nada a ver sobre o que acontece com você. Tem a ver com o que você fez, com o que aconteceu. Isso é uma escolha individual. Princípio 10-90, né? Exatamente. 10% é o que acontece, 90% é como você reage. E isso é tão difícil, né? Porque é o que nós falamos aqui. Isso tá ligado diretamente com a autorresponsabilidade. Sim. E a gente vê que hoje em dia as pessoas, a grande maioria, não quer se responsabilizar. É muito mais fácil a gente responsabilizar alguém, né? Com certeza. A coisa mais difícil é, de fato, você tomar a decisão de se autoconhecer. Falar, não, eu quero me conhecer, eu quero olhar pra dentro, eu quero ver todas as mazelas que tem dentro de mim, para que, de fato, eu identifique e comece a modificar. Então, acho que hoje a gente vive num mundo onde as pessoas estão fazendo coisas, vivendo de uma forma onde está todo mundo querendo colocar um pano em cima disso. Eu acredito muito, e essa é uma reflexão que eu vivi depois de ter filho, que ter filho a gente perde o trono do nosso próprio ego.
A gente, por um período, a gente não é dono do nosso tempo, a gente não é dono da nossa vida. E quando a gente fala de mãe, a gente não é dona do nosso próprio corpo. Exato. Exato. Mas é exatamente assim que acontece. E só que é uma oportunidade da gente ver também como que essa responsabilidade, essa formação e de expor algumas coisas que a gente às vezes escondia. A verdade é essa, algumas coisas na vida adulta a gente vai mascarando, vai jogando para baixo do tapete, mas quando você tem filho, isso tudo é exposto e aí ou você repele ou você repete algumas coisas, né? Então é uma oportunidade de se autoconhecer, tendo filho, pelo menos eu passei por isso, muito grande. E ter um filho me tornou um filho melhor para meus pais também, porque eu comecei, cara, como foi difícil na vez deles, né? Porque era menos informação, menos recurso, uma situação mais difícil, e mesmo assim eles conseguiram. Então, assim, o mundo tá cada vez mais fácil, pelo menos pra gente conseguir o básico de informação, alimentação, de recurso para sobrevivência, ele é mais fácil do que há 30 anos atrás, e as gerações elas vêm melhorando. Provavelmente o seu pai teve uma vida melhor que o seu avô e assim sucessivamente. Mas aquele negócio, né? Tempos fáceis criam homens fracos e ali, às vezes, você precisa de ter tempos difíceis para realmente criar situações reais de homens fortes. Então, eu acho que a gente tem muitas facilidades e isso é bom no sentido de conforto, de opção, de um monte de coisa, mas a gente tem vários estudos também sobre o paradoxo de escolha, né? Quanto mais opção a gente tem, mais perdido a gente fica. E hoje, com esse negócio de rede social, o mundo é a opção para tudo. Antigamente, o que era a nossa vida? Era ter os amigos do bairro, os amigos da escola e os amigos que eram os filhos dos amigos dos nossos pais. Era essa a nossa... Era acostumado a viver ali num ciclo de 30, 40 pessoas, nossa família, colegas, no dia a dia. E hoje você tem muitas opções e isso... É engraçado que a gente tem tantas opções hoje e é o período que a gente se sente mais sozinho como humanidade, né? Porque diante de tantas opções a gente também não tá vivendo o presente com as pessoas, não senta mais na frente de casa, não bate mais um papo, não sabe lidar mais com o tédio. E aí entra nessa geração, e não é uma geração específica, mas no mundo atual, que todo mundo tá viciado em dopamina barata. E é tão engraçado quando a gente lembra de anos atrás, não parece, né? Mas eu sou dessa época, que a gente ia em locadora. Então você não tinha nem muita opção. Você ia, sei lá, numa Blockbuster, você ia ter lá 4, 5 corredores. Era uma, a gente esperava sexta-feira e ia lá alocar um filme, né? Pegava. Então você tinha aqueles 5 corredores. Hoje, tenho certeza que em algum momento, algum de nós, ou de quem tá assistindo, já parou na frente de algum streaming. E você perde mais tempo procurando o que você vai assistir. Exatamente. Até que você fala assim, não vou assistir mais nada, porque eu tô aqui há 1 hora passando. E isso tá relacionado também com o nosso foco. Às vezes a gente, né, tá num lugar e não tá. E quando a gente traz pro trabalho é a mesma coisa. Às vezes a gente tá lá, a nossa mente tá em outro lugar. Quando a gente tá em outro lugar, nossa mente tá no trabalho. E a gente não traz performance em nenhum dos ambientes, né? Eu falo que nós estamos vivendo um tempo de inversão, né? Porque, de fato, no tempo dos nossos pais, os recursos materiais eram muito difíceis, né? Comprar um carro, comprar uma casa, Era uma vitória. né? Comer fora, comer uma comida diferente. Era uma vez por mês, né? era Almoçar raro. fora, era... Era só raro. eu lembro que minha mãe levava a gente no pediatra uma vez no mês, e aí você ia ganhar um lanche diferente. Você ia ganhar... Comia fora quando era um aniversário, sabe? Era um evento, né? Aquela roupa de A roupa sair. de sair, a roupa né? de sair. A roupa de sair. E a gente tinha essa dificuldade, só que as relações parecem que eram mais fáceis, né? E aí a gente inverteu, porque hoje a gente tem uma facilidade de tudo, né? Porque você pode comprar o que você quiser, você pode comer o que você quiser hoje, você passa o cartão de crédito, você compra uma casa financiada, um carro financiado. E aí as relações estão ficando mais difíceis, né? É que tudo que é mais restrito, você comemora mais. É por isso que eu sou muito grato ali a tudo que aconteceu na minha vida, principalmente os meus pais e a fé que eles tiveram, porque eu sei da onde que eu saí e a estatística que tinha contra. Então, assim,
eu agradeço hoje andar diferente. O que antigamente era um motivo de problema pra mim, que eu olhava, eu ando diferente, ninguém vai me aceitar. Hoje é uma alegria imensa, porque eu falo, cara, eu podia não estar Andando. não tá andando. E eu realmente podia não estar andando. Então, eu olho, eu prefiro ter essa visão mais otimista, mais grata. As pessoas hoje olham muito o que falta e que falta muito pouco. Mas sempre que você olha o que falta, você esquece do que você tem. Entra naquilo que você estava falando, de perder, ou de você estar no trabalho resolvendo problema em casa pelo WhatsApp com a família, ou você está com a família e você está resolvendo problema no trabalho. Então as pessoas elas não sabem, e muitas vezes, não estou dizendo que todas, mas muitas vezes é porque na hora que era para elas estar no trabalho, elas não estavam, e na hora que elas para estar em casa, elas não estavam. Eu acho que se a gente tiver presença, a gente evita muita coisa. Eu faço muita palestra de CIPAT, por exemplo, né? E CIPAT é um segundo basta. Eu tenho todo um know-how de centro de reabilitação, porque eu fui paciente e fui estagiário de educação física no mesmo centro de reabilitação. E eu vi ali que grande parte das pessoas, diferente de mim, elas adquiriram uma deficiência ao longo da vida e muitas vezes trabalhando ou no trânsito para o trabalho, indo ou voltando. E ali você vê que eram pessoas que tinham a técnica, que eram pessoas que às vezes faziam aquilo por 20 anos, mas que tiveram lapsos de falta de atenção, de foco no agora. E eu acredito ali que 80, 85% dos acidentes de trabalho poderiam ser evitados se não fosse a negligência de algum dos envolvidos, né? Ou no trânsito. Então, assim, a gente precisa voltar a viver o agora até para ser mais feliz. Até para você ter. Não, você não vai achar. Ninguém vai conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, criar esse mito de multitarefas. Mas, na verdade, Stacking. isso aí. Eu não Eu consigo queria nem. achar, Samuel, quem inventou esse negócio? Ah, Eu queria que ele explicasse aqui, ó, na minha frente. Não tem como. Se você tá fazendo duas coisas em uma, você vai perder muita atenção. Ó, alguma coisa vai sair A mal gente é feita. ser humano, a gente tem. Verdade. Então, assim, é melhor você ter intensidade. Eu vou ficar 10 minutos aqui, mas ficar 10 minutos, do que eu vou ficar meia hora fazendo isso aqui e isso aqui. Então, assim, eu acho que o foco no agora, ele é um superpoder. Principalmente no mundo de hoje. Quem consegue focar no agora, prestar atenção numa conversa, ter a presença total, porque não adianta. Aí as pessoas falam muito de como equilibrar a performance. Na minha opinião, não existe equilíbrio. Existe intensidade. Eu tô aqui com vocês, eu não posso estar preocupado com meu filho. Porque se eu estiver preocupado com meu filho, eu não vou conseguir prestar atenção e falar o que eu vim falar aqui. Eu tenho que estar focado aqui, e quando eu chegar em casa, eu tenho que estar focado no meu filho, na minha família. É muito simples as coisas. É claro que se acontecer alguma coisa, a minha prioridade muda. Pô, aconteceu alguma coisa lá em casa, eu saio daqui o mais rápido possível e vou pra lá. Mas a gente se preocupa muito com problemas que a gente nem pode resolver ou que eles nem acontecem. A gente pensa em muitas coisas que de fato não acontecem. Mais de 85% dos problemas que a gente acredita que vai acontecer por a gente ter o cérebro primitivo, eles nem vão acontecer. Então as pessoas elas aprofundam muito em problemas futuros, muito com medo de julgamento, muito. O que os outros vão pensar? Gente, o que os outros vão pensar a gente não controla, mas de fato o que eu aprendi quando eu saí da depressão é o seguinte, que poucas pessoas se importam com a gente, pelo bem ou pelo mal. Ninguém tá nem aí pra gente. Quem vai ligar pra gente é as pessoas que nos amam, nossa família, os mais próximos. O resto nem no seu velório iriam. A verdade é essa. Então, assim, a gente se preocupa muito e deixa essas pessoas afetarem muitas vezes negativamente através de crenças, de palavras, olha, você não é capaz disso. Mas quem que falou? Eu acredito que tudo é treinável. Tudo que você treina, se dedica, você pode demorar mais tempo que as outras pessoas, mas você consegue. Agora tem que ter o foco no agora, tem que ter a consistência e viver o processo. Samuel, e o que você acha de como que a gente identifica uma justificativa legítima de uma desculpa que nos sabota? Tá. Pra mim é muito simples resolver essa, porque eu, em 2018,
a minha esposa ia fazer uma cirurgia, tirar um tumor e abrir o cérebro, uma cirurgia totalmente delicada. A gente já estava ali preocupado com toda aquela situação. Ela grávida do meu filho, então eram duas preocupações que eu tinha. E o plano me ligou na véspera e falou: olha, o equipamento que o doutor ia abrir o cérebro foi negado. Esse equipamento era caro e eu não tinha esse dinheiro. E aí, isso mudou a forma como eu vejo os problemas, porque eu falo assim: se a sua vida dependesse disso, você conseguiria? E aí eu fui atrás de dinheiro, não consegui, mas eu consegui entrar com uma liminar na justiça e tal, consegui ali. Eu falei, depois eu resolvo, eu quero resolver o problema primeiro, é, colocar ela na mesa de cirurgia com os equipamentos que o médico acredita que é o melhor. Isso foi feito e depois a gente foi ali na justiça, mas eu consegui resolver em 24 horas uma coisa que eu não tinha dinheiro, não tinha conhecimento e não tinha possibilidade, mas a vida de alguém que eu amava dependia disso. Então sempre que a vida ou a nossa vida, ou a vida de alguém que a gente ama depende disso, é uma técnica que eu uso. Então se a minha vida dependesse de eu ser bom em comunicação em uma semana, você não pode se comparar com o Silvio Santos, que tem o Silvio Santos, que foi a vida inteira um comunicador, ou um Danilo Gentili, que tem há muitos anos esse talk show. Você tem que se comparar com você. Qualquer coisa que você estudar em um mês, você melhora absurdamente. Só que você tem que estudar e colocar em prática. Não adianta só ter a técnica. Porque muita gente vai lá estudar comunicação. Vou lá na frente do espelho. Gente, você não vai falar pro espelho, você vai falar com a pessoa. Junta, nem que for sua família, seus amigos. Bota uma situação, no mínimo, real ali. Ou junta o pessoal na rua que você não conhece, se expõe mesmo. E faz isso. Então, tudo que a gente. O que eu avalio é o seguinte: se a gente consegue resolver colocando intensidade e treino, e às vezes velocidade, era uma desculpa. Então, eu já vi gente mudar a vida porque infartou, quase morreu. Aí começou, não, vou me alimentar, a partir de hoje eu me alimento bem. A pessoa mudou pra sempre. Por quê? Porque tomou um susto. Tem gente que vai tomar esse susto e vai viver normalmente. Tem gente que vai tomar esse susto. Opa! Se eu não mudar, vai acontecer de novo e talvez eu não tenha a mesma sorte. Entendeu? E a pessoa muda literalmente de um dia pro outro. Ela não vai ter os resultados mudados, mas ela vai mudar os hábitos, e esses hábitos e a disciplina dela ao longo do tempo vão trazer resultados diferentes. A gente consegue amarrar isso muito com uma questão que a gente falou mais cedo sobre atividade física, né? Sim. O quanto que a gente precisa ter essa disciplina para ver o mínimo de resultado. Exato. E o quanto você para ali por pouco tempo, você vê tudo aquilo se destruir tão rápido, né? Exatamente. Estamos chegando no nosso final. Olha, é uma aula, porque olha, ele mexeu hoje com a mente aqui que Não, eu já tava aqui, as perguntas vai vindo assim, né? tem muitas perguntas. Eu ficaria aqui horas te perguntando, Eu também. porque de fato. E o gostoso é porque você passa numa paz, né? De fato, é aquilo tudo que você viveu, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o nosso propósito é a nossa maior dor. Exatamente. E de fato, tudo aquilo que hoje você tenta repassar para as pessoas, você viveu. Então, assim, você não é mais um que tá falando algo, tipo, faça você, mas eu não Exato. passei, eu só tô te falando pra você fazer, mas eu não tenho nem noção do que é viver aquilo de fato. Diferente de você, que você viveu, você se superou, então você fala com muita clareza, você fala com muita propriedade e passa isso de uma forma muito leve, muito gostosa. Então, de fato, o tema performance com leveza veio a calhar. Sim, mas eu acredito que a gente pode ter bons resultados com leveza, com alegria. Eu gosto muito de ser feliz. E aí é que veio essa mudança na minha vida que você perguntou, né? Pô, você era adolescente, você estava em depressão, mas eu falei, cara, eu vou ter deficiência o resto da minha vida, mas eu tenho a escolha de ser feliz através dos meus comportamentos e superar isso. Porque eu tava numa fase tão ruim que eu ia mal na escola, botava a culpa na deficiência. Eu ia mal em outras situações da minha vida, tudo era culpa da deficiência. A deficiência era a minha muleta, ali tudo eu me apoiava nela, e quando você se apoia em algo que você não consegue mudar, você tira a responsabilidade. Mas tirar essa responsabilidade da minha vida estava me fazendo infeliz. E quando eu entendi, eu preciso ter mais responsabilidade, porque
talvez eu viva assim a minha vida inteira e eu preciso ser feliz apesar disso. Então, eu trouxe isso e eu fui também muito criado com amor, com acreditar, com fé. Isso veio muito dos meus pais, né? Porque é, eles nunca colocaram pra mim que eu era um peso, que era difícil. E a forma como isso foi colocado na minha vida é a forma que eu passo, que eu transmito isso, que faz parte realmente da minha essência. E é muito bonito, a gratidão transborda dos seus olhos quando você fala dos seus pais. Isso é muito bacana, muito bonito. E como que é a sua relação com seu filho? E agora curiosidade, tá? Tô saindo do tema. Pensando que os seus pais tiveram uma criação realmente muito sábia, né? Como direcionar, como que você faz? Porque às vezes é natural, eu digo porque eu sou mãe. Em algum momento a gente se pega assim, ai, vou privar ela daquilo que eu passei. Mas não, aquilo que eu passei fez eu me tornar quem eu sou. Como que você lida com isso na criação do seu filho? É muito difícil, porque assim, é o que a gente tava falando, né? Dentro que a gente tava falando de, pô, sair pra almoçar, pra jantar, antigamente era um evento, presente era só Natal, aniversário, Dia das Crianças, era 3 presentes por ano. Hoje, Às vezes 2, que eu sou de dezembro, eu ganhava um só. a minha mãe também. A minha mãe nasceu um dia depois do Tá Natal. lá, a gente se lasca. Ela tem pavor disso até hoje. Tá vendo como é um trauma, gente? É um trauma. Mas, e hoje, então, eu fico exatamente. A gente tem que trazer para os nossos filhos situações para eles aprenderem a lidar com frustração. Ó, filho, não é sempre que o pai viaja vai ter presente. A maioria das vezes não vai ter. Entendeu? E quando tiver, vai ser uma lembrancinha. Presente, presente. Porque não é só que a gente pode fazer que a gente deve fazer. E aí eu falo algo como, se você quer trazer mais autonomia pro seu filho ou pro seu time corporativo, dê a liberdade dele errar, mas o erro tem que ter um caráter pedagógico, de ensinamento, de aprendizado, porque hoje eu vejo as mães fazendo e os pais muito pelos filhos, trocando os filhos quando eles dão conta de se trocar sozinho. É claro, você fazer isso pontualmente num dia que tá mais corrido, ok, mas tem gente que faz repetidamente. E aí você vai enfraquecendo a autonomia do indivíduo. Quando você enfraquece a autonomia do indivíduo, a maneira que você vê seu filho é a maneira que ele vai se ver. Então ele vai se ver como incapaz, ele vai se ver como, poxa, eu não tenho capacidade de lidar com isso. E, pra mim, como ser humano, sempre são diferentes. Eu tenho mais 2 irmãos gêmeos, a gente é em 3 lá em casa. Também teve 2 gravidezes de gêmeos, a minha que perdeu meu irmão. E 7 anos depois vieram meus 2 irmãos. E foi motivo de luz na minha vida também. Cada um é de um jeito. Então, minha mãe teve que me criar de um jeito. A gente sempre sabe o filho que a gente tem que acelerar mais, a gente sempre sabe o filho que a gente tem que tirar o pé porque ele se cobra muito. Isso é leitura de personalidade. Então, às vezes, os filhos criados pelo mesmo pai, no mesmo ambiente, mas têm visões de mundo diferentes. Uma coisa que ilustra muito, que meus irmãos foram criados pelo mesmo tempo, né? Como eles são gêmeos. Eles estavam voltando da escola um dia, e aí um falou, foi a primeira vez que eles foram no cinema com a escola, aquela época que ia no cinema com a escola. E aí um chegou revoltado, falou, a professora pediu para recolher o lixo das crianças mais novas, mas eu não vou recolher lixo dos outros. Ele ficou revoltado. E o outro falou, cara, era só você juntar 2, 3 papel, eu peguei, me abaixei, juntei 2 papéis, eu joguei no lixo. Fiquei de boa. Então, a personalidade diferente. Um mais ali, mais revoltado, o outro mais tranquilão. E eles são assim, é personalidade. E ali a gente tem que ir moldando de acordo com as valências, com as fraquezas, o que precisa ser trabalhado e o que precisa ser tirado do pé. Mas eu acredito muito, e a gente só vai saber de dons e talentos e fraquezas se a gente tiver diálogo. Então eu acredito muito nessa comunicação, nesse fortalecimento de autoestima, nesse fortalecimento de caráter, da repetição, de você colocar o que é importante, você ter voz ali, não para fazer o que você quer, mas para colocar o seu ponto de vista. Muitas vezes eu colocava o ponto de vista que eu queria e eu falava, tá, beleza, eu não posso fazer isso porque eu sou sua mãe, e ponto. Mas ela me dava a liberdade de me expressar e colocar aquele sentimento para fora da maneira que eu tinha maturidade. E assim fez com meus irmãos também, né? Então eu acredito muito nisso. E o esporte, para mim, é uma ferramenta educacional imprescindível, porque o esporte ele vai ensinar a criança a lidar com a frustração, ele vai ensinar o mérito, ele vai ensinar a persistência, ele vai ensinar que você treina mais, você melhora, ele vai ensinar que o parâmetro de comparação não é o outro, é você mesmo.
Então, eu acredito que do que a gente tem hoje de recurso, coloquem seus filhos em algum esporte, de preferência um individual, para ele lidar com ele mesmo, e um em grupo, para ele ver como é que ele reage em grupo, lidar com essas frustrações em grupo também, que são sentimentos diferentes. Eu vou parar de fazer adendos, mas esse é muito bom. Nós estávamos falando sobre isso essa semana. Você colocou sobre a importância, trazendo para a criação de filho, mas também a gente consegue levar para times, você permitir o erro, mas com caráter pedagógico. O que a gente vê muito, líderes, gestores em qualquer nível hierárquico, você tem ali um time, a pessoa não vai fazer igual você. Né? E não quer dizer que é melhor ou pior, mas às vezes não na mesma agilidade, enfim. O que você vai fazer? Não, daqui que eu faço. Daqui que eu faço. Ah, não, vai errar, daqui que eu faço. Você não desenvolve seu time. Então, o fato do seu time não conseguir ter entregas tão boas quanto a sua, mostra que você não é um bom líder, né? Exato. Você não ter Exatamente. autonomia é frustrante. Muito, você mata profissionais. Até porque se a gente pode fazer outro paralelo com criação de filho, é o seguinte, a minha mãe sempre falou o seguinte, quando eu ia fazer alguma festa na adolescência, eu falava, eu prefiro que você faça aqui em casa, porque você tá aqui em casa e tal, mas era que eu tinha uma confiança, por quê? Porque ela falava, eu criei você pro mundo. Eu vou saber se eu tive sucesso como mãe, se quando eu não estiver perto, você agir de acordo com os princípios e caráter que eu te ensinei. E o gestor é a mesma coisa, porque performar quando tá ali sendo cobrado, fiscalizado, todo mundo vai se empenhar mais, vai se mascarar mais naquele momento. Mas um bom gestor, ele tem essa capacidade de criar uma boa equipe que vai performar até quando ele não estiver presente. Perfeito. Exatamente. Chegamos ao nosso final Chegamos. e realmente foi uma aula. Uma aula, Samuel, a gente agradece pela sua participação, por ter topado esse convite, por ter dado essa aula aí do mundo corporativo e aula, assim, de vida, né? Porque, Sim. assim, acho que todo mundo que for assistir aí vai se pegar aí pensando, falar, nossa, eu faço isso e tô errando. Talvez seja exatamente por isso que eu não consigo os resultados em que eu tanto espero. Né? Que, de fato, a gente precisa ter mais ação e menos desculpas. Com certeza, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade e contem sempre comigo. Deixa suas redes sociais pro pessoal seguir você. Samuel Bortolin, me encontra em todas as redes sociais e para palestra eu vou deixar o @ dele aqui, o Dr. Palestras é meu consultor. A gente entra naquilo que estava falando, né? Eu venho há muito tempo desenvolvendo meu comercial e hoje eu trouxe alguém que é melhor do que eu no comercial, que tem mais experiência do que eu com palestras, para trazer, porque a gente não precisa ser bom em tudo, a gente precisa se complementar. E eu definindo o que eu quero ser bom e foco nisso, e o resto eu consigo delegar e trazer pessoas melhores que eu. Eu fiz isso no triatlon, porque eu precisei de gente com mais experiência que eu. Eu peguei professores que tinham 15, 20 anos de experiência no triatlo, porque eu estava começando. Então, sempre que a gente começa, a nossa experiência é pouca, mas quando a gente vai trilhando caminhos e aprendendo com pessoas que já trilharam esse caminho, o aprendizado ele é mais rápido, o processo ele é mais consistente. Então, é muito sobre isso. Obrigado, gente, e deixar o @ Samuel Bortolin, vocês me acham em todas as redes sociais. É isso, pessoal. Maravilhoso episódio, hein, Fer? Que aula. Eu acho que a gente vai ter que pensar depois por um episódio parte 2, porque ficou umas perguntas aqui que depois a gente faz, Nossa, né? ficaram muitas perguntas. muitas Divertidamente, perguntas. E aí ele tem um conhecimento vasto aí da vida que dá pra agregar muita coisa, né? Muitos temas. Eu acho que foi muito bacana esse tema, porque a gente consegue fazer muito paralelo com a vida pessoal, profissional, maternidade. Tudo a gente performa o tempo todo, né? Perfeito. Exato. E é isso, pessoal. Nos sigam nas redes sociais, curtem, comentem, compartilhem. Deixa aí seu feedback pra gente saber se vocês gostaram ou não do conteúdo. E temos que pensar qual que é a hashtag que a gente vai colocar hoje, pra quem assistiu Performance. Performance. Sem desculpas. Sem desculpas. Ai, sem desculpas. Sem Gostei. Sem desculpas. Sem desculpas. Excelente. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau, galera. Valeu. Olha, Bom demais.